Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retomando aqui a nossa sequência da aula de fabricação de queijos, só para fazer um link para relembrar com o tema da última aula. Na última aula a gente viu lá a situação do leite pasteurizado, padronizado no tanque. Então nesse leite foi adicionado de cloreto de cálcio, né? Foi adicionado fermento e foi adicionado o coalho. E depois de um período médio de 30 a 40 minutos, promoveu-se o corte da coalhada, gerando aqueles grãos de coalhada, que são aqueles quadradinhos que eu falei na última aula. Esses grãos de coalhada passaram por um descanso, que é um período de 3 a 5 minutos no máximo, para que ocorresse a cicatrização do grão, para que evitasse a perda de finos. Então, os finos são lactose, minerais, proteínas e gordura, né, que seriam possivelmente perdidos no soro, e isso aumenta o rendimento. E depois desse período de descanso, vem essa questão da mexedura, tá? Então, essa questão da mexedura, deixa eu só colocar aqui a setinha aqui na tela, pessoal, só um minutinho. Possível, que aí ajuda a orientar vocês. Então, nessa questão da mexedura, ela vai preparar os grãos para uma segunda mexedura. Então, na fabricação da maioria dos queijos, realiza-se duas mexeduras. Via de regra, a primeira mexedura ela é sempre conduzida de forma bastante lenta, porque o objetivo da primeira mexedura é não deixar com que aqueles grãos de coalhada que vocês cortaram, que vocês formaram, né? Estou voltando aos slides aqui falando dos grãos de coalhada. Você tem que, depois do descanso dos 3 minutos, vocês têm que fazer uma mexedura, ficar mexendo com uma pá específica, ou queijomate, que é uma máquina que faz essa mexedura, para que esses grãos não se colem um ao outro. Tá? Então, a função da primeira mexedura é basicamente essa. E essa duração, ela tem um tempo médio de 15 a 20 minutos. Então, em queijo a gente não trabalha muito com tempo, né? Mas aqui é para dar uma referência, dar um norte para vocês, qual é o tempo de uma mexedura em média. Porque o que determina ao finalizar uma mexedura é o ponto. Então, o ponto da massa é algo subjetivo para ser falado aqui, né? Mas é quando o queijeiro aperta a massa na mão, ele pega no tanque e aperta, ele vai visualizando o comportamento da massa e ali, né, é uma questão de observação, é uma questão visual, que ele determina a mexedura. Por isso que é um pouco subjetivo falar aqui em vídeo aula, mas é um tempo médio de 15 a 20 minutos a mexedura. Então, o que nós temos, eu falei que questão da mexedura preparar para a segunda, mas eu chamo a atenção que queijos de elevada umidade, como Minas Frescal, Brie, Camembert, eles recebem uma única mexedura. Esses queijos eu faço somente a primeira mexedura e pronto, tá? Então, nesses casos, normalmente a mexedura, a primeira sendo a mexedura única, esse tempo aqui acaba estendendo um pouquinho mais, em torno de 20, 25 minutos ou até meia hora. Igual eu falei, eu determino não pelo tempo e pelo ponto da massa. Por que que esse queijo e os outros que eu citei como o camembert, o brie, não tem a segunda mexedura? Porque a segunda mexedura vai mexer significativamente com a umidade do queijo. Então vai deixar o queijo mais seco, menos úmido, o que é a segunda mexedura. Por isso que eu justifico que esses queijos não têm segunda mexedura, porque são queijos de elevada umidade. E finalizamos a primeira mexedura e vamos iniciar a segunda. Já a segunda, ela tem um comportamento diferente da primeira, porque a primeira é você mexer de forma extremamente lenta, com a única finalidade de não deixar com que os grãos da coalhada fiquem unidos, que eles colhem, que eles ficam aderidos um ao outro. E já na segunda mexedura, eu vou fazer ela de uma forma bastante intensa, mais rápida, né? Então, a função da segunda mexedura, ela tem a função de remoção da umidade dos grãos da coalhada em torno de 25%.
Então lembra que eu falei que os queijos de alta umidade não recebem a segunda mexedura? Por quê? A segunda mexedura vai mexer muito na umidade do queijo, vai fazer uma diminuição. Então essa é a finalidade da segunda mexedura também. E a segunda mexedura, interessante que ela tem uma duração média de 50 minutos após o corte. Não é 50 minutos de segunda mexedura. Então eu fiz o corte, esperei mais ou menos, né, os 3 minutos do descanso. Aquela primeira mexedura teve em torno de 20 minutos, né? E aí vai dar, nesse período de tempo, aí, uns 27 minutos a segunda mexedura. Então ela tem, em média, a gente não faz o tempo, qual o tempo da primeira mexedura e qual foi o tempo da segunda, porque tudo é relativo ao ponto da massa. Então a duração média, né, a gente fala lá após o corte, é em torno de 50 minutos. E o término dessa mexedura é aquilo que eu já havia dito no slide anterior, é quando os grãos atingirem o ponto. Então o ponto ele é ferido manualmente, o queijeiro vai lá, pega um pouco da massa, aperta, abre a mão, ele analisando, olhando essa massa, o comportamento dela, né, ele consegue determinar o ponto de parar essa segunda mexedura. Nessa segunda mexedura, pode ocorrer juntamente, né, com essa segunda mexedura, a retirada parcial do soro e aquecimento no tanque, né, dessa massa aí. Então, vamos entender um pouco. Essa questão da retirada parcial do soro, né, porque como eu havia dito, a segunda mexedura ela é mais intensa, ela é mais rápida. Então, quando eu retiro parte, né, em torno ali de 25%, 20% ou 30% do soro, quando eu retiro, eu vou estar proporcionando mais espaço para essa segunda mexedura que ela é intensa, tá? E aí, no caso, eu vou estar retirando parte do soro para poder fazer a adição de água quente. Mas, tanto que eu tirei de soro, eu vou entrar com água quente? Não é isso, tá? Eu vou retirar lá uns 25% de soro e aos poucos eu vou adicionando água quente. Quando eu faço essa questão da retirada parcial do soro, vai diminuir o volume da massa e o líquido a ser aquecido. Então isso é um pouco de economia de energia também. Se eu vou entrar com água quente, se eu tenho um tanque com 500 litros, né, e se eu removo desses 500 litros em torno ali de 25%, eu vou ter um volume menor a ser aquecido, porque eu vou adicionar água quente, eu preciso atingir uma temperatura. Então isso implica também em economia de energia e acelera o processo de aquecimento, porque o volume é menor, então eu atingo a temperatura mais rapidamente. Vai facilitar o processo de agitação na segunda mexedura, como eu havia dito, a segunda mexedura ela é mais rápida, ela é mais intensa. Então, um tanque transbordando, né, um tanque de queijo contém lá de 500 litros, ele quase com 500 litros, na hora que eu for fazer a segunda mexedura, isso vai transbordar muito, vai derramar muito. Então, por isso que é interessante para alguns tipos de queijo na segunda mexedura fazer a retirada parcial do soro. E nessa questão da adição de água quente, então eu removi parte do soro e estou adicionando aos poucos água quente. Quando eu vou adicionar água, vai ocorrer uma diluição do soro. O que vocês têm que compreender com relação ao assunto diminuição da lactose no grão da coalhada? Porque se eu pegar e analisar a quantidade de lactose no grão da coalhada e no soro, é igual. Ali após o corte, que eu fiz aquela primeira mexedura, analisei a quantidade de lactose no grão da coalhada e analisei no soro, é igual. Só que para alguns tipos de queijo, remover, diminuir parte dessa lactose que está ali na massa é interessante. Principalmente aqueles queijos que têm um sabor mais suave, porque a lactose pode ser fermentada e ser convertida em ácido lático, isso vocês já viram. Então, como que eu vou mexer nessa questão do sabor do queijo? Eu preciso diminuir a lactose. Então, se eu falei que após o corte eu tenho um teor de lactose
no grão da coalhada igual do soro, quando eu retirar a parte do soro e adicionar água quente, a lactose do soro vai ser diluída. E a lactose que está dentro do grão da coalhada vai tender a um equilíbrio com o teor de lactose no soro. Isso chama osmose. Então, a lactose que está dentro do grão da coalhada vai migrar para esse soro que foi diluído com a água quente e eu promovi uma diminuição de lactose na massa do queijo. Então, isso é interessante, principalmente para aqueles queijos que quase não têm acidez, porque eu diminuindo a lactose na massa do queijo, consequentemente, eu diminuo a lactose, que é o substrato, para conversão a ácido lático. Quando eu adiciono água quente, e nessa segunda mexedura, vocês viram que em relação ao tempo ela é um pouquinho demorada, ela vai promover o cozimento da massa. Tá? Então, vamos supor que na hora que eu comecei a adicionar a água quente, vamos supor que a temperatura lá no tanque estava em torno de 32 graus. Então, no caso, eu estou fazendo um queijo de massa semi-cozida. Então, eu vou adicionar água quente. Eu não posso adicionar de uma vez essa água quente até atingir a temperatura do queijo de massa semi-cozida, que é em torno de 42 graus. Então, eu vou adicionando a temperatura no tanque, por exemplo, lá estava 31, 32. Eu vou adicionando água, subindo 1 grau por minuto. Ou seja, eu vou pegar um pouquinho de água quente, vou adicionar lá no tanque. Nesse 1 minuto eu vou passar para 33 graus. Chegou em 33, eu espero 1 minuto para adicionar mais água quente para chegar a 34. Chegou a 34, eu espero mais 1 minuto e adiciono água quente até chegar aos 35. Então, a cada minuto eu vou subindo 1 grau até atingir a temperatura desejada. Então, no caso de um queijo semi-cozido, eu vou trabalhar ali com a segunda mexedura, com uma temperatura média de 42 graus. E aí vai promover o quê? Um semi-cozimento da massa. E quando é um queijo de massa cozida, que é o que está escrito aqui no slide, eu vou subindo mais a temperatura. Então, eu cheguei aos 45 graus para cima, vai ser um queijo de massa cozida. Então, tem queijo que utiliza a temperatura de 50 graus na segunda mexedura, para que atenda às características desse queijo que eu estou elaborando. Então, o queijo parmesão é um exemplo aí que trabalha com temperaturas relativamente altas, porque é um queijo de massa cozida. E esse aumento da temperatura que vai promover, vai induzir a cinérese do grão da coalhada, que é o quê? Expulsar maiores quantidades de soro ou água do grão da coalhada. Então, se eu trabalhei com 42 graus na segunda mexedura, auxiliou na cinérese e expulsou soro lá do grão da coalhada. Então, o queijo vai ficar mais seco. Se eu trabalhei com 50 graus, vai ser mais intenso ainda essa cinérese e o queijo vai ficar mais seco ainda. Tá? Então, isso é muito importante, porque a gente regula a umidade do queijo aqui também. Vocês já viram em aula passada que a gente regulou a umidade do queijo lá no tamanho do grão da coalhada, né? Foi visto. Aqui, no slide anterior, que a gente está na segunda mexedura, a gente vai remover em média aí 25% da umidade dos grãos na segunda mexedura, que está aqui em cima, né? Só que isso é um pouco relativo, isso depende do tipo do queijo que eu estou fazendo. Então, esse aqui é um valor médio. Quando eu aqueço, nessa segunda mexedura, vai ocorrer desnaturação parcial de algumas proteínas. Então, essa temperatura aí de 42, 45 a 50 graus promove a desnaturação de algumas proteínas, principalmente as proteínas do soro. Essa questão da plasticidade é com relação à textura do queijo. Essa plasticidade eu só consigo quando eu faço
um semi-cozimento na massa. Então, quando vocês veem aqueles queijos que têm oleaduras, que são aqueles furinhos propositais, né, intencionais, produzidos no queijo, né, lembra lá dos queijos suíços, né, aquelas oleaduras. Então, aquilo é proposital, aquilo é intencional. Para que o queijo desenvolva capacidade de segurar aqueles gases para formar essas oleaduras, ele tem que ter plasticidade. Ele tem que ter uma textura que tenha condição de segurar esses gases para formar a oleadura. Então, isso é intencional. Eu só consigo essa plasticidade para formar essas oleaduras caso eu promova o aquecimento na segunda mexedura. Porque vai ocorrer a alteração da textura do queijo, né? E essa textura alterada nós chamamos de plasticidade, ela vai ser adquirida. E aí esse queijo, após esse processo de aquecimento, de encontrar o ponto ideal, ele vai passar a ter a capacidade de reter os gases produzidos pelas oleaduras para que ela seja formada no queijo. Então, é uma técnica essencial a ser aplicada e utilizada para a fabricação de queijos com a presença de oleaduras. Essas oleaduras são conhecidas como propiônicas e elas são benéficas, porque existem outros tipos de oleaduras nos queijos, como aquelas formadas por coliformes fecais, são oleaduras indesejáveis que causam o estufamento precoce dos queijos, e essas oleaduras são muito distribuídas no queijo, né? Por toda parte, todas as fatias do queijo estarão com aquelas oleaduras, e elas são irregulares. Se você pegar a superfície dela, ela vai ser igual eu estou fazendo aqui na ponta do mouse, ela é toda irregular a sua superfície. Se você pegar uma oleadura propiônica, ela tem um contorno perfeito, mais perfeito, né? Ela é redondinha. Então, existem diferentes tipos de oleaduras. Então, essa oleadura que eu estou comentando aqui, dessa questão aí de desenvolver uma boa textura com uma boa plasticidade, é para segurar e formar essas oleaduras propiônicas que são benéficas nos queijos. Então, como que ocorre a técnica de aquecimento na segunda mexedura? Nós temos três opções. As técnicas estão aqui, ó. Nós temos o sistema direto, o sistema de aquecimento indireto e o sistema misto. Tá? Então, o sistema direto, que eu vou pegar água quente, como se fosse um chuveirinho, é um aspersorzinho, é uma tubulação que passa em cima do tanque, tem o comprimento do tanque, esse chuveirinho, e ele vai passando sobre o tanque e vai pulverizando essa água quente para que essa água entre em contato com a massa ali, né? O soro e a massa, de uma forma mais homogênea, e você está promovendo a segunda mexedura de forma mais rápida. Então, o direto é o que? Você adicionar água quente diretamente no tanque, que está lá contido da massa e o soro. A outra opção é o sistema indireto. Então, imagina o tanque de inox, que fabrica-se o queijo, e esse tanque tem um revestimento na sua parede com vapor. Então, esse vapor vai aquecer a parede do tanque e vai transferir ele para a massa e para o soro. Então, é o aquecimento indireto. Então, quando eu faço essa técnica, eu estou querendo um queijo bem firme, né? Um queijo mais duro. Então, um parmesão, no caso, seria uma das estratégias. E tem o misto. O misto é você misturar esses dois aqui, ó. Você fazer a adição de água direta e vai aquecendo a parede do tanque também, né? E você atinge a temperatura aí que você espera lá, vamos supor lá dos 49 graus. Você chega com essa aqui mais rapidamente. E aí você quer queijos mais firmes também. Então, pensando num queijo
prato, nesses queijos que são semi-cozido, então fica aqui ó, no sistema de adição direta de água no tanque. Então, para aqueles queijos mais firmes, mais duros, que são mais secos, utiliza o indireto, que é o aquecimento da camisa dupla ali do tanque, tá? Ou misto, que é adicionar água quente, e também o aquecimento da camisa dupla do tanque. Essa camisa dupla é dupla porque são duas camadas de inox, então ali passa vapor que vai aquecer, no caso ali, a massa. Esse vapor não entra em contato direto com a massa, tá? Ele só passa ali entre o inox da parede do tanque. Bom, depois de definido, né, de feita a segunda mexedura, aqueceu, chegou na temperatura desejada, fez a mexedura até encontrar o ponto, então ali você vai parar e vai realizar uma pré-prensagem. A pré-prensagem ela é realizada no próprio tanque, tá? Isso é importante, no próprio tanque está sendo elaborado o queijo. E qual é a finalidade dessa pré-prensagem? Transformar os grãos individualizados em um bloco mais ou menos homogêneo. Esse bloco é a massa do queijo. Então lembra que, né, nós estamos mexendo aqui, nós tiramos parte do soro, tá? Em torno ali dos 25 a 30%. Então eu estou com um tanque ainda com muito soro. Então aqui na pré-prensagem eu vou esgotar o soro, tá? O tanque tem um registrozinho embaixo. A gente vai abrir ali, coloca uma peneirinha para não escapar as massas do queijo, né? Aqueles grãos da coalhada, e vou tirar o soro. E na hora que o soro estiver chegando no nível dessa massa, eu fecho, porque é importante que na hora que eu vou fazer esse bloco, que eu vou formar ele, é importante que parte dele esteja sob o soro, ou seja, o soro tem que cobrir um pouquinho essa massa. Porque é extremamente importante manter a temperatura. Lembra que eu aqueci lá na segunda mexedura? Então essa temperatura ela deve ser mantida, por isso que eu deixo um pouquinho de soro cobrindo essa massa, né? E aí, como que eu vou formar esse bloco? Eu vou pegar uma placa de inox, vou pegar essa massa que está no fundo do tanque, eu vou pegar uma placa de inox, vou pegar essa massa e vou empurrar até mais ou menos a metade do tanque, até onde eu conseguir. E aí essa placa que está na lateral, eu venho com uma placa em cima e coloco pressão nessa da lateral e nessa de cima. E aí forma um bloco. Por isso que é um bloco mais ou menos homogêneo. E esse bloco, o que eu vou pegar, né, depois aí de realizada a pré-prensagem, que é um tempo médio de 15 a 20 minutos, essa aqui já demora um pouquinho mais, depois dessa pré-prensagem que eu vou pegar a forminha do queijo. Então imagine uma forminha redondinha de Minas padrão. Eu vou empurrar ela nesse bloco, a massa vai entrar dentro da forminha e ali eu começo a fazer o processo de enformar os queijos. Tá? No caso que nós não temos a segunda mexedura, nós não temos pré-prensagem para os queijos frescal, camembert, gorgonzola, entre outras, não tem essa parte aqui. Então, como que é feito lá no caso desses queijos, né? Então, vamos pegar aqui o gorgonzola, que é um queijo de alta umidade. Para vocês lembrarem, o gorgonzola, gente, é aquele queijo que tem uns veios esverdeados de fungos. A gente chama de queijos azuis. Ele é o primo de primeiro grau do Roquefort, tá? Só que o Roquefort é feito com leite de ovelha, né? E é produzido numa região da França. Mas o gorgonzola é produzido no Brasil com leite de vaca. Então, o gorgonzola ele fez aquela primeira mexedura, eliminou o soro, e ali você já vai pegando a massa e já vai colocando nas forminhas. Então não tem pré-prensagem, porque a pré-prensagem pode afetar a umidade desses queijos aqui, ó, frescal, camembert, ou um brie, um gorgonzola, entre outros, tá? Isso aqui foi mais para relembrar. Bom, e depois que ele está lá naquele bloco, essa foto aqui que eu estou apontando para vocês aqui, ó,
Essa foto aqui era do meu experimento de mestrado. Então eu registrei o que seria esse bloco mais ou menos homogêneo, né? Por isso que eu coloquei mais ou menos homogêneo, por causa dessa figura aqui, ó, da massa do queijo. Eu peguei essa forminha, apertei lá nesse bloco, e aí e tirei para vocês terem noção o que seria esse bloco mais ou menos homogêneo. Então ele começou a unir aqueles grãos de coalhada, está começando a ter cara de queijo isso daqui, tá? Mas é um queijo aqui que eu estou vendo que não tem casca. Então não é queijo ainda. É um queijo que eu estou vendo aqui que está com umidade pelo comportamento aqui. Então precisa ainda de passar por esse daqui, ó, pela prensa, tá? Então esse queijo que foi informado, né? Tá aqui algumas forminhas, essa foto que já tirei da internet, não é minha. Só essa primeira aqui que é minha. Começa a ter uma prensagem final. Qual é a finalidade? Conferir o formato desejado ao queijo, porque é aquele bloco mais ou menos homogêneo, olha aqui o queijo. Isso aqui não é queijo, ele não tem casca, ele não tem formato de queijo. Mas quando coloca a pressão sobre esses queijos informados, ele vai ganhar formato de queijo. Isso aqui são grãos, né? Olha aqui na figura aqui à direita, os grãos da coalhada. Então, com essa pressão que vai ser colocada, começa a unir e compactar esses grãos. O compactar é o quê? Não vai ter nem presença de oxigênio quase, né? Vai colar, vai aderir. Aqui, nessa prensagem final, ela é uma etapa importante também para a umidade, porque ela também vai expulsar um pouco do soro, em torno, em média, 7%. Isso varia, tá? É uma média. E aqui que vai começar a formar a casca, porque a pressão colocada aqui não há casca. E aqui vai com a pressão que vai ser exercida, né, nessa superfície lisinha, aqui tem um dissorador, gente. Aqui essa partezinha azulzinha, tá? É um dissorador, que é um tecido extremamente fino que ajuda ali, né, no processo de dissorar o queijo, por isso que ele tem esse nome, e dá aquele primeiro formato de textura ali na superfície da casca, tá? Então aqui inicia a formação da casca, é o início da formação da casca do queijo, tá? Essa foto aqui ela está bastante rústica, rudimentar, porque os laticínios quase não adotam esse sistema aqui de peso mais, tá? Hoje a maioria dos laticínios tem uma prensa pneumática, então é um braço que vai descer aqui, conectado a um sistema de ar comprimido, que é o compressor, que vai empurrar na pressão que você deseja, tá? E, gente, e tudo isso aqui tem um cálculo de quanto de pressão que eu vou colocar aqui. Para cada tipo de queijo, vai um tipo de pressão, tá? E aí, numa aula presencial, eu ensino o cálculo de pressão a ser colocado sobre os queijos, né? Então, tem que fazer um controle da pressão a ser aplicada sobre esses queijos. Então aqui eu tenho, né, a prensagem final. A prensagem final também regula a umidade do queijo. Então ela gera formato desejado no queijo, vai unir os grãos e vai iniciar a formação da casca, tá? E nós temos também a salga, tá? Depois que o queijo ficou lá na prensa lá num determinado tempo, tá? Tem queijo que fica meia hora, 2 horas, de um dia para o outro. Isso depende do tipo de queijo. E depois ele vai ser desenformado, ele vai ser retirado primeiramente da prensa, e depois ele vai ser desenformado. Ele vai passar por uma etapa de toalete, que é umas aparazinhas que geram no queijo aqui, devido à pressão que vai colocar, vai gerar umas aparazinhas aqui no queijo. Vai ficar com um formato um pouquinho irregular. E a gente chama de toalete cortar esse excessozinho. Depois do toalete, a gente leva esse queijo para a salga. Tá? Primeira coisa, qual a finalidade da salga? Primeira coisa é realçar o sabor. Né? Um queijo sem sal, ele tem um sabor, vamos falar assim, não muito ausente, né? E aí o sal traz essa questão de realçar, de promover um equilíbrio entre os outros parâmetros sensoriais do queijo. O sal que vai ser penetrado no queijo, ele vai aumentar a sua conservação. Então ele contribui, ele colabora para a conservação. Não significativamente, mas tem lá a sua participação nessa questão da conservação.
ele vai manter a coloração do queijo e vai retirar o excesso de umidade. Olha aqui de novo, gente, mexendo com umidade no queijo. E aqui o sal ele vai entrar no queijo. À medida que o sal vai entrando, vai expulsando a umidade do queijo. E quais são as técnicas utilizadas para a realização de salga no queijo? A mais tradicional e usual pelos laticínios é a salmoura, que é uma solução de água com 20% de cloreto de sódio. Tá? É o sal de cozinha. Então, é uma água contendo 20% de sal. Então, aí no caso, esses queijos serão submetidos nessa solução. Tá? Nós temos uma opção que é a salga direta no leite. Tá? Essa salga já foi dita lá no início da aula que eu gravei, a outra aula, né? Falando da salga direta no leite. Fica mais bem distribuído, né? A gente vai ter o problema no soro, que vai ficar salgado, e a gente vai perder esse sal no soro, a gente não recupera. Na massa, então, vamos supor que nós chegamos aqui nesse ponto aqui, ó, fizemos a segunda mexedura e aí retiramos o soro para fazer a pré-prensagem. Então, na hora que eu retirei a água, eu vou adicionar o sal aqui, mexo e depois realizo a pré-prensagem. Tá? O queijo cheddar, ele é desse jeito que é feito, né? A salga direto na massa. O frescal também pode ser feito assim, também, mas o frescal pode ser utilizado também a salmoura. Mas o cheddar é um clássico que é feito com essa salga direta na massa. E na superfície também, você pegou, tá com o queijo pronto, você vai pegar aqui, ó, nessa figura igual aqui, 5 kg, pegar o sal e colocar aqui na superfície. E aí ele vai permeando, vai migrando. É mais demorado, é mais difícil de controlar o quanto de sal que entrou, mas para um modo artesanal em pequena escala é usado. Então o Brasil fabrica muito queijo artesanal e esses queijos artesanais, muitos deles eles adotam essa salga na superfície. Mas para a indústria isso não é conveniente. E por que eu coloquei que eu criei essas figurinhas aqui, né? Eu coloquei uma peça de 5 kg, peça de 1 kg, peça de 1 kg quadrada, peça de 500 gramas, porque existem queijos dos diversos tamanhos, tá? Então nós temos aqui, eu coloquei um amarelo assim, mais para lembrar do queijo prato, esse aqui é o queijo lanche, esse aqui seria um Minas padrão, esse aqui seria um parmesão. Então o tamanho, a área, influencia no tempo que esse queijo vai ficar na salmoura. Então eu não consigo te falar aqui com precisão qual é o tempo, né, que esse queijo aqui vai ficar na salmoura. Você vira para mim e fala assim, ele tem 5 quilos, também não consigo definir isso. Eu preciso saber qual é o queijo. Aí se você me falar assim, ó, esse aqui é um queijo parmesão, é uma peça de 5 quilos. Então, de repente, essa peça aqui vai ficar 2 dias na salmoura, porque ele tem baixa umidade, porque é um parmesão. E qual que é a questão da baixa umidade? Que a água no queijo, né, quanto maior o teor de umidade no queijo, mais rápido é o processo de transferência de sal para o queijo. Como é um parmesão e eu sei que é um queijo seco, 2 dias na salmoura pode ser suficiente, se for uma peça de 5 quilos. Se você fala numa peça de 1 quilo de parmesão, eu já penso aí que algumas horas, né? De repente, algumas horas. E se for um queijo com uma umidade mais elevada, de 0,5 kg, né? Uma pecinha de queijo de 500 gramas. Aí vai depender da umidade também. Se for um queijo um pouco mais úmido, se for uma massa semi-cozida, que é o caso, né? Um pouquinho mais úmido, eu vou deixar ele ali algumas horas, né? Então é um pouco difícil de falar, mas não se preocupe que vocês têm todas essas informações na literatura. Queijo tal, umidade tal, tanto tempo na salmoura. Então todas essas informações são fáceis de serem encontradas na literatura. Então, pessoal, eu paro essa aula aqui, tá? E no próximo vídeo eu dou continuidade.